Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Oi, gente! Bem-vindas a mais um programa da Rádio Leveza. E o programa dessa semana é sobre algo que acho que cai bem em qualquer época do ano, mas nessa estação do inverno, principalmente, faz toda a diferença no nosso dia a dia quando a gente consegue colocar em prática. Então, o assunto de hoje é trazendo mais aconchego para o seu lar. E, antes de começar, eu quero dizer que todas as dicas que eu vou dar aqui, eu espero que não se tornem um motivo ou uma desculpa, vamos dizer assim, para a gente ir comprando um monte de coisas, especialmente agora, né? Eu tô gravando perto do Prime Day da Amazon, então, eu vou aproveitar para comprar isso, aquilo, tá com desconto, e aí vou tornar minha casa mesmo super aconchegante. Não. Eu espero que as dicas que eu dei aqui, muitas nem envolvem coisas físicas, mas mesmo as que envolvem algo físico, como por exemplo almofada ou manta, coisas que eu vou falar sobre, que eu vou trazer aqui como dicas, eu espero que vocês consigam ver o que vocês já têm em casa e adaptar a partir do que algo às vezes que vocês nem estão usando, que está guardado no armário, ou quem sabe alguém da sua família, uma amiga, não quer mais alguma coisa desse tipo e aí vocês conseguem dar um novo uso para esses objetos. Então tentar mesmo, não que, claro, a gente, né? É gostoso comprar coisas novas, às vezes a gente precisa, mas que esse não seja o intuito desse programa. E que a gente consiga perceber que às vezes com o que a gente já tem é muito possível a gente transformar a nossa casa em um lar ainda mais acolhedor, ainda mais aconchegante. Então é isso, gente. Dado esse aviso, eu quero falar mais uma coisa que é um agradecimento para todo mundo que me manda e-mail, que deixa um carinho ou nos comentários do Spotify ou nos comentários do YouTube. Saibam que mesmo que nem sempre eu responda, ou ao menos não responda com rapidez, eu leio tudo que vocês escrevem e cada uma das palavras, sem o menor exagero, cada uma das palavras me incentiva, me traz alegria, me traz essa sensação de que o que eu trago aqui na Rádio Leveza faz um pouquinho de diferença na vida de vocês. Então, muito obrigado por quem usa o seu tempo para me escrever. Quem quiser me mandar e-mail é o contato@andreiajanesek.com. E mais uma vez convido vocês, falando em e-mail, a se inscreverem na minha newsletter gratuita. Bom, gente, dados esses recados iniciais, agradecimentos iniciais, a gente vai começar então o nosso assunto de hoje, que é aconchego e como que a gente vai conseguir de uma forma muito simples, eu acho, tornar os nossos lares mais aconchegantes. Bom, antes de mais nada, eu pensei, quando eu estava bolando o tema para essa semana, eu pensei talvez em compartilhar algumas fotos de exemplo, Então, quando eu falo de abajur, quando eu falo de almofada, mas não vou fazer isso por dois motivos. Número um, eu tenho vlogs no YouTube, tenho também a revista Leveza, que está lá nos recursos gratuitos do site, que tem também algumas fotos. Então, nesse vlog, nessas fotos, dá para ver ali como é a minha casa, como talvez uma forma de inspiração. E então
além de já ter ali, já ter esses exemplos, eu acho que eu não vou mostrar também especificamente agora, né? Vou fazer um post no blog com as fotos e tudo mais, porque eu acho que tudo que eu vou falar, ou pelo menos eu gostaria que tudo que eu falasse, vocês adaptassem muito mesmo para a rotina de vocês, vocês pensassem muito mais num calor interno do que só em objetos, né? Mesmo que eu traga alguma referência nesse sentido, que vocês pensem muito mais sobre esse aconchego mais abstrato, de certa forma, do que concreto. Se é que isso faz sentido, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. É algo que vai em cada lugar, cada casa, cada pessoa, cada família, vai demonstrar esse aconchego de uma forma, vai dispor de uma forma. E se a gente tentar, sem ficar tão presa já a um exemplo, né? Mesmo que seja inspirador, acho que talvez saia algo que faça mais sentido para cada uma de nós. Certo? Então, por isso que eu não vou compartilhar especificamente nesse programa fotos, mas vou compartilhar ideias, tá bom? Gente, a nossa leitura em voz alta é de um livro lindo, 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 lindo. Eu acho que não tem em português, pelo menos quando eu comprei, que foi em 2023, não tinha, tá? Ele se chama The Life Giving Table. É da Sally Clarkson. E a tradução seria mais ou menos a mesa que dá vida, que traz vida. E ela fala... o livro é a coisa mais linda, ela dá muitas ideias de como que a gente pode nutrir a nossa fé, a fé da nossa família, através desse tempo à mesa, tá? E eu vou ler para vocês um trechinho bem curto desse livro, mas que é muito, muito inspirador, muito. Então, é isso, gente. Vou fazer a leitura em voz alta desse trecho e aí a gente volta com essas dicas práticas que eu preparei para o programa de hoje. Em todos os nossos anos como família, banquetear juntos tem sido uma atividade que nos dá vida. E a gente sempre chama nossas refeições de banquetes, quer sejam, de fato, refeições fartas e festivas, um pequeno agrado de leite com cookies ou uma tigela de pipocas recém-estouradas desfrutadas ao redor de uma fogueira. A palavra banquete nos lembra da generosidade de Deus, do presente dos relacionamentos e do deleite e agradecimento que o ato de compartilharmos uma refeição desperta em nós. De alguma forma, essa palavra torna comer algo ainda mais cheio de significado. Uma das coisas que eu vou trazer no programa de hoje, uma das dicas, é justamente a ver com as nossas refeições. Então, acho que esse livro, quem puder ter acesso a esse livro, souber inglês, caso ele ainda não tenha sido traduzido para o português, é uma bênção. A leitura é uma bênção. E eu vou começar com as dicas, não vou começar com essa das refeições, mas em breve a gente entra nela, porque ela tem a ver com essas primeiras dicas que eu vou dar. Primeira dica, gente, tem a ver com calor. E o que eu quero dizer com esse calor? Eu quero trazer esse calor de 3 tipos. O primeiro calor, que é uma dica para a gente tornar as nossas casas, os nossos lares mais aconchegantes, é o calor humano. Então, para quem mora com outras pessoas, para quem mora com a família, para quem é casada, para quem tem filhos, esse calor humano, ele é cultivado, desfrutado através de abraços, beijos, massagem. E quando a gente, com as crianças, por exemplo, né? Eu estava lendo sobre isso esses últimos dias agora,
sobre a importância desse calor para as crianças. Então, eu estava lendo que para as crianças pequenas, o calor, né, esse aquecimento físico é muito importante, né? Muitas vezes as crianças até 7 anos, por aí, às vezes até mais, elas não sabem dizer se elas estão com frio, né? Normalmente elas não têm frio. Ah, eu não tô com frio e não sei o quê. Só que apesar delas não conseguirem sentir que estão com frio, né? Apesar delas acharem que tá tudo bem ali só de camisetinha, elas usam muita energia para aquecer o corpo delas e é uma energia que poderia ser usada, por exemplo, para o desenvolvimento ali corporal dos órgãos e tudo mais. Então é muita energia despendida numa fase em que essa energia poderia ser usada para esse desenvolvimento, crescimento. E aí, nesses textos e tudo mais que eu li, eles dizem como é importante a gente, sim, coloca ali um gorrinho, coloca uma blusa, faz aquelas camadas, né? Então, tudo bem, caso esquentar, você tira, depois põe de novo. Então, é importante manter a criança fisicamente aquecida, mas é muito importante também esse calor espiritual, né? Vamos dizer assim, esse calor dessa nossa conexão com eles. Então, esse calor ele vem dessa forma. Olha, passa perto do seu filho, faz ali uma massaginha nas costas, dá um beijo bem gostoso, abraça, anda de mãos dadas. Antes de dormir, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um escalda-pés bem quentinho para aquela criança, ou fazer uma massagem completa mesmo, à luz de velas, tudo isso é muito importante em qualquer época do ano, né? Mas agora no inverno, especialmente gostoso da gente fazer isso. E isso serve para os outros relacionamentos também, né? Então, marido e mulher, que gostoso se abraçar, que gostoso andar de mãos dadas, fazer uma massagem. E sempre que vocês puderem, nesse dia a dia, cultivar mesmo esses gestos que representam o calor humano, nos faz muito bem e traz muito aconchego. Muito aconchego. Um outro tipo de calor que eu quero trazer hoje é o calor ambiente. Então, a gente ter na nossa casa modos de aquecer essa casa. Então, às vezes a casa tem o piso frio, por exemplo. Então, tentar colocar tapetes pela casa, acender velas, pegar uma manta que está lá guardada no fundo do armário, lava aquela manta, coloca no sofá. Então, quando você sentar naquele sofá para ler um livro, para tomar um chá, para conversar, vai estar aquele sofá quentinho. Dá um jeito ali também de tirar, às vezes a gente guarda a almofada, ou então, sei lá, nem sabe mais o que faz com aquelas almofadas, deixa num cantinho, pega aquelas almofadas, espalha pela casa, pelo sofá, pela cama, bom, eu gosto de tudo isso, né? Então eu gosto de tapete, eu gosto de cortina, eu gosto de almofada, eu gosto de coberta, eu gosto de manta, tudo que traz esse aconchego e esse calor físico ali pro ambiente, são coisas de que eu gosto muito. E nesse inverno, principalmente, né? Ó, é outra coisa, né? Quando você tá num dia frio e você pisa num tapete quentinho. Ah, não tenho tapetes. Então, coloca uma meia bem quente, uma meia de lã por cima. Tem vários jeitos, né, da gente tornar ali o ambiente da nossa casa mais quentinho, mais acolhedor. Por exemplo, né, gente, quem tem lareira, coisa que eu não tenho, e também não tá nos meus planos, por mais que eu ache a coisa mais gostosa do mundo, não tá nos meus planos ter uma lareira na minha casa. Mas para quem tem lareira, use essa lareira, gente. Não deixa parada ali. Usa, coloca. Eu tenho uma amiga que mudou para uma casa recentemente que ela tem a lareira. Ela tá adorando aquela lareira. Então ela fica ali com a filha dela e elas acendem e ficam naquele quentinho. Mas também tem todas as precauções que você tem que tomar. Parece que 4 horas da tarde já tem que apagar ali o fogo, porque senão pode ficar uma brasinha, enfim, coisas de lareira que eu não conheço, mas que é gostoso e aconchegante, com certeza né? Então, se você tiver essa oportunidade, use, não deixe parado. Ainda falando sobre esse calor,
eu queria falar sobre bebidas e comidas. E depois eu vou entrar então nessa questão das refeições. Mas falando assim, separadamente, né? Só sobre comida e bebida, sem levar em conta esse banquete, como a Sally Clarkson falou, eu queria falar sobre, por exemplo, gente, você fazer ali, em determinados momentos do dia, um chá quentinho, ou um café quentinho, ou um chocolate quente, uma bebida quente, essa bebida reconfortante. Teve um estudo que eu acho que é da Universidade de Yale, e eles pegaram um grupo de pessoas, dividiram esse grupo. O primeiro grupo foi dado para eles uma xícara de uma bebida quente. Então, por exemplo, um café quente. E o outro grupo foi dado para eles um copo de bebida gelada, um café gelado. E aí passava na frente dessas pessoas, dos dois grupos, uma pessoa ali aleatória, certo? Desconhecida deles. O grupo com o café quente na mão, com a bebida quente na mão, teve a tendência a simpatizar mais com aquela pessoa que passava. E já o grupo com o copo gelado nas mãos teve a tendência a antipatizar mais com aquela pessoa. Então olha como esse calor como muda, né? Até a nossa percepção externa do que está ali acontecendo. Então ter momentos em que você vai preparar uma bebida quente, você vai desfrutar daquilo, segurar mesmo a xícara nas mãos, é uma delícia. E eu tô gravando hoje na minha casa, no meu quarto, e eu tô vendo da janela, tá sol ali no jardim, e eu lembrei de uma outra coisa também que é uma delícia, especialmente nos dias de inverno. Então, quem tem casa com jardim que possa fazer isso, quem não tem, mas mora num prédio que tem uma área externa, também pode tentar fazer isso. Depois do almoço, a gente tenta tomar o nosso café lá no jardim, numa cadeira que fica no sol. Então a gente fica tomando aquele sol quentinho com a nossa xícara de café. E assim, gente, é uma delícia. Parece que a gente ganha novo ânimo ali pro resto da nossa tarde. É muito gostoso. E comida, a mesma coisa. Então, tentar pensar em pratos que de fato a gente fica com mais vontade agora no inverno, né? Pratos que sejam mesmo quentes, que sejam gostosos, que sejam reconfortantes, enfim, coisinhas ali que vão trazer aquele aconchego. Muitas vezes por exemplo, né, você pode colocar, dependendo do que for servido, você coloca numa cumbuca, um para cada membro da família, vocês sentam ali num tapete no chão, nas almofadas e conversam enquanto comem, seguram aquela tigelinha quente nas mãos. Uma delícia. Bom, indo agora para esse lado, então, já que a gente falou de bebidas e comidas, indo para esse lado das refeições, como a gente leu no livro da Sally Clarkson, como é precioso a gente conseguir dar toda essa importância para esses momentos à mesa. E aí, gente, eu vou falar de mim, tá? O que eu faço, o que eu tento fazer, procuro fazer. Primeira coisa gosto muito de caprichar do meu jeito, sem querer ser algo perfeito, nada disso, mas caprichar ali na forma como eu vou servir aquela comida. Então, colocar os pratos de que a gente realmente gosta, os talheres, as louças, os copos, colocar, se possível, guardanapos bons também. Então, tem até a opção de colocar os guardanapos de pano, né, que muda a cara daquela refeição também. E como ela falou no livro ali, né? Não importa o que está sendo servido, pode ser a comida mais simples do mundo, mas se você, primeiro, né? Essa coisa de você fazer em casa já é muito gostoso. Se puder, quem tem família, chamar marido, chamar filhos, quando possível, não que isso seja toda hora, toda refeição, todo dia. Não, mas quando der certo, fazer essa refeição, preparar essa refeição juntos, já é uma delícia. Servir, sentar à mesa, fazer uma oração, desfrutar daquele almoço, café da manhã, jantar, conversando. Eu
já falei 1000 vezes sobre isso, né? Gosto muito de colocar uma música de fundo, especialmente no café da manhã. Quando dá certo, quando tá gostoso, tentar fazer essa refeição ao ar livre. No nosso caso, a gente tem um jardim, então às vezes dá certo da gente fazer ao ar livre. Enfim, tentar jeitos de realmente perceber naquela refeição, como a Sally diz, perceber naquela refeição toda a generosidade de Deus, que presente a gente poder desfrutar daquela refeição com quem a gente ama, né? Que bênção, quanto que a gente tem a agradecer, né? Quando a gente está ali sentado comendo. E para quem é sozinha, então para quem é sozinha no sentido de mora sozinha, então não é casada, não tem filhos, mora sozinha, também capriche nesse momento, né? Às vezes, por morar sozinha, você pensa, vou comer aqui qualquer coisa rapidinho, meio em pé. Não, não. Faz uma coisa caprichada, você merece esse cuidado com você mesma, você merece esse capricho. Você pode até abrir ali um livro edificante, ler um trechinho para você mesma, enquanto você saboreia aquela refeição, enfim, né? Não deixe isso de lado, esperando um dia, se eu tiver uma família, eu vou fazer isso. Não, faça agora, né? Você você pode e deve desfrutar dessa bênção diária, né? Dessas refeições com todo o carinho e todo o amor que você colocaria se estivesse fazendo para outra pessoa. Bom, então a gente já falou sobre o calor, né? Calor humano, calor ambiente. Falamos sobre as refeições, as bebidas e as comidas. Outra coisa que qualquer uma de nós pode fazer, não precisamos comprar nada para isso, é uma casa perfumada. Gente, a limpeza da casa, ela já traz aquele cheirinho tão gostoso, né? Então a gente limpar a nossa casa, nossa, não, limpar a casa e terminar a limpeza e falar, gente, sentar no sofá e olhar, falar, ai, que delícia, olha que astral gostoso que fica. Isso também serve quando a gente troca os lençóis, então fica aquele cheirinho gostoso do amaciante. Quando a gente prepara nós mesmas aqueles aromas, né, que eu tenho 2 receitas que eu gosto muito. Uma é pro Natal e uma é pro dia a dia mesmo. Então eu coloco alecrim, umas coisinhas e eu faço essa misturinha, ponho no fogo e aí, como minha cozinha é aberta para sala e a casa toda é muito integrada, então vai aquele cheirinho ali para todos os cômodos, que é muito gostoso. Mesmo um perfume de um bolo assando, aquele cheirinho delicioso do bolo assando, do café. Enfim, gente, tentar perceber de que formas você pode tornar a sua casa aquele lugar que você sente aquele cheirinho gostoso, né? Quando você entra. Tem água de lençóis que eu amo, tem vela perfumada, tem muitas opções, né? Gostosas de difusor, enfim. E pensar o que combina aí com você, com a sua casa, de que formas você pode cuidar desse aspecto do seu lar, que com certeza traz muito aconchego, né? Você entrar naquela casa cheirosa, perfumada, é uma delícia. Outra coisa, gente, que eu quero trazer para vocês é em relação a abajures, luzes mais baixas. Então, tentar, e eu sei que isso pode envolver compras, mas não precisa. Não precisa envolver compras, certo? Tentar tornar as luzes da sua casa mais aconchegantes. Então, se você tiver abajures, procurar à noite, não precisa acender todas as luzes de teto, né? Acende mais os abajures. E aí tenta criar aquele clima mais gostoso usando esses abajures. Se você gosta e tem velas, imagina que gostoso criar uns cantinhos de velas pela casa, se isso for seguro, né? Dependendo de quem mora com você, se você tem criança muito pequena, se você tem cachorro, gato andando para todo lado. Mas enfim, né, gente? Claro, levando tudo isso em consideração, acender velas traz luz de um jeito super aconchegante para o ambiente. E se eu gosto, né? Se possível,
trocar aquela luz branca, trocar por uma luz mais amarelada, que já traz aquela calidez, aquele aconchego. Eu gosto demais da luz amarelada. Então, mesmo se for a luz de teto e você só trocar a branca pela amarelada, já muda essa sensação que a gente tem quando está dentro desse ambiente, né? Uma sensação mais aconchegante mesmo, uma coisa mais quente, né, do que a luz branca. Para mim, né, gente, do jeito como eu percebo. A outra coisa que eu anotei para trazer para vocês é sobre livros. Livros, para quem tiver, né, DVD, então DVDs, CD, disco, vinil, para quem tem. E aí, gente, esse tipo de objeto, tentar, de que vocês gostem, tentar deixar à vista, né? Então, pode ser que você tenha estantes, então você vai deixar ali na estante esses livros, essas coisas, né? Esses objetos ali que trazem coisas ricas, né? Então, filmes ricos, livros ricos, músicas ricas, deixar mesmo ali expostos para você olhar, ver, pegar, folhear, pôr para tocar, enfim. Se você não tiver estantes e seus livros, esse tipo de material ficar guardado num armário fechado, vocês podem escolher os de que vocês mais gostam e deixar, às vezes, em cima de uma mesinha, num cantinho da sala, para vocês poderem também ter para vocês poderem ser rodeadas por coisas que lhes fazem bem. Para mim é muito gostoso. Eu gosto muito, muito, muito de ter esse tipo de livro, esse tipo de fonte de entretenimento rica exposta. Eu gosto muito de ter, de olhar e lembrar de quando eu fiz aquela leitura, olhar e falar, nossa, eu vou colocar esse disco na vitrola, é muito gostoso. Então, tentar ali dentro do que você tem e das formas como você pode expor esse tipo de objeto, tentar fazer isso para você ser rodeada mesmo por essas coisas gostosas. E ainda pensando sobre esse ser rodeado por coisas que nos fazem bem, pensar em objetos ou quadros ou enfeites ou fotos que têm um valor afetivo para vocês. Então, se vocês vão, por exemplo, viajar e trouxeram uma coisinha, né, um souvenir, que ele fique num local ali que de vez em quando vocês passem, vejam, lembrem. Fotos. Então, a gente já falei sobre isso num programa, né? Mas às vezes a gente tira tantas fotos que ficam ali no rolo da câmera. Então, como é gostoso escolher uma, duas, três fotos, imprimir, colocar num porta-retratos, deixar em lugares pelos quais vocês passem na casa e vejam e relembrem e tenham aquela sensação gostosa de ver aquelas pessoas que estão ali na foto ou aquelas situações que vocês viveram. Pinturas das crianças, então escolher algumas pinturas que as crianças fazem, alguns desenhos, deixar expostos, para elas é uma delícia, para a gente é uma delícia. A minha filha, ela fez, na escola ela faz aquarela, e aí tem 3 aquarelas que foram umas das primeiras que ela fez. E são lindas, coloridas. Nossa, então a gente colocou no lugar da sala, assim, que sempre que a gente está ali no sofá, a gente vê aquelas aquarelas da nossa filha. Então, tentar expor esse tipo de objeto. Pode ser presentes que vocês ganharam de pessoas que vocês amam, que te presentearam ou com enfeitinho, ou com alguma coisa que vocês conseguem deixar ali à mostra. E essas dicas, né, gente, que eu tô dando, não são muito minimalistas, eu acho. Mas pelo que eu sei do minimalismo, não são muito, porque de fato eu gosto muito de ter esses objetos e gosto de ter a possibilidade de ver, né, aquele presente que eu ganhei de tal pessoa, aquela foto que eu tirei não sei onde, aquele enfeitinho que a gente trouxe de uma viagem, aquele livro que eu li e adorei. Gosto. Então, não sei, será que isso se encaixa em minimalismo? Quando o que você
expõe e gosta de ver e de ter é aquilo que te faz bem? Talvez sim, né, gente? Preciso estudar mais antes de falar, mas se alguém souber, pode me contar também. E a outra dica, que é a penúltima dica que eu quero trazer, é em relação à natureza. Então, para quem mora em casa, até mais fácil, talvez, né? Ter um jardim, cuidar de plantas, ter talvez uma pequena horta e ter um bichinho, né? E tudo isso é muito gostoso, é uma delícia você, por exemplo, né, a horta. A maior parte do que eu tenho na horta é temperos. Então eu tenho ali o tomate, outros tipos de plantas, mas o que a gente mais usa mesmo e mais tem e é mais fácil de ir bem aqui na minha casa são os temperos. E, gente, é tão gostoso. Sei lá, eu tô fazendo uma comida, eu lembro, preciso de salsinha. Então eu vou lá fora, piso ali na terra, pego a salsinha, volto para dentro. É uma delícia, é uma delícia. E isso, mesmo se você não morar numa casa, não tiver espaço para um jardim, você consegue fazer esse tipo de hortinha, né? Em vasinhos pequenos ali perto da janela. Então, são formas de você trazer essa natureza para dentro de casa e de você poder ter essa conexão importantíssima, né, com a natureza, certo? Minha filha agora fez um terrário com a ajuda dos meus sobrinhos, dos priminhos dela, um terrário. Então isso, gente, uma dica para quem tem criança e mora até em apartamento também dá certo. Então ela eles, né, pegaram uma caixa transparente, colocaram terra, colocaram umas lagartas com as folhas específicas que essas lagartas comem, que é manacá cheiroso, os galhos, montaram ali um ambiente para elas, fecharam com aquele plástico filme com vários buraquinhos para elas conseguirem respirar. Já se transformaram várias ali e já saíram desse terrário voando aí como borboletas. E é muito, muito gostoso das crianças terem, né, essa cuidado, ver se precisa de mais folhinha, se precisa trocar a terra e tudo mais. Bom, gente, então trazer dentro do que você consegue e pode essa natureza para perto de você, ou você ir para perto dessa natureza. Então, sei lá, tentar, se você trabalha, por exemplo, num prédio, você tentar na hora do almoço ir tomar um café em uma praça e assim por diante. E a última dica nessa ideia de natureza é, quando possível, enfeitar a sua casa com flores, né? Então, sei lá, eu ando achando tão caro flores hoje para comprar, mas de vez em quando eu compro flores, ou então no meu jardim eu pego o que eu já tenho, faço um arranjinho e é muito gostoso, gente. Eu adoro ter essas flores naturais ali espalhadas pela casa, são cheirosas, é uma delícia. E a última dica se chama ordem. E essa dica, gente, então ali, né, quando a gente falou sobre perfume, eu falei sobre a limpeza e tudo mais, mas tão importante quanto, pelo menos para mim, é a ordem. Então, uma casa em ordem. A minha casa é, como eu falei, nada minimalista, acho eu, porque é cheia de coisas, cheia de objetos, livros, móveis, cortina, tapete, almofada, tudo que tem direito. E porém, apesar de ser uma casa cheia de coisas, cada coisa tem o seu lugar. E eu realmente tento com que as coisas, quando saem do lugar, voltem para esse lugar. Enfim, eu acho que manter a casa arrumada, dentro do possível, da fase que cada uma de nós vive e tudo mais, mas essa ordem, né, essa mínima ordem na casa, acho que faz toda a diferença para trazer esse aconchego para o lar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas.
Quero saber de vocês também, como que funciona por aí. Convido de novo cada uma de vocês a me mandar um e-mail, se tiverem esse tempo, vai ser muito gostoso conversar. E vou deixar mais uma vez vocês com uma seleção de músicas e a gente se vê na sexta-feira que vem. Um beijo!